Por salvar seu filho, o rigoroso diretor presenteou a humilde copeira com um vestido luxuoso. E quando negociações importantes estavam à beira do fracasso, o homem desesperado pediu a ajuda justamente dela. Mas assim que a moça cruzou a porta da sala de reuniões, todos os presentes perderam a fala. Queridos amigos do canal O Destino Sussurra, antes de continuar, escreva nos comentários de que cidade você nos assiste. Tem uma ótima audição. A memória frequentemente levava de volta as mãos de sua mãe, ásperas, castigadas pelo tempo, com cheiro de sabão de coco e pão fresco. Naquela infância despreocupada, parecia que aquelas palmas calejadas escondiam alguma força adulta desconhecida e confiável. Agora, olhando para seus próprios dedos, avermelhados pela água fria, ela entendia. Não era força, mas uma luta interminável e exaustiva por cada novo dia. O rodo, com um suave som de arrasto, deslizava pelo porcelanato liso do espaçoso hall da empresa de comércio exterior Grupo Vanguarda. Clara, como de costume, desenhava 8 úmidos no chão, recolhendo a poeira fina da rua. A água no balde de plástico já estava escura, exalando o aroma artificial e forte de um produto de limpeza com cheiro de limão. O prédio estava imerso em um silêncio vespertino retumbante, quebrado apenas pelo zumbido distante do trânsito da cidade além das janelas panorâmicas. Você podia ao menos torcer melhor esse pano. Vai transformar isso aqui num pântano! Ecoou uma voz aguda e insatisfeita vinda de cima. Clara se endireitou, afastando da testa uma mecha de cabelo castanho que havia grudado. No topo da escada de mármore estava Mirella, a secretária executiva do diretor-geral. Ela usava sapatos de verniz com saltos agulha e uma saia lápis justa. No ar, imediatamente parou o rastro denso e adocicado de um perfume francês caro, abafando completamente o cheiro simples de limão. Mirella, irritada, fechou a tampa prateada de seu celular V3 e desceu alguns degraus. Desculpe, dona Mirella, respondeu Clara calmamente, apoiando-se no cabo do rodo. Vou passar o pano seco agora mesmo. A secretária torceu o nariz delicadamente, com nojo, examinando a figura da copeira. O olhar de Mirella percorreu o uniforme azul desbotado de Clara e parou em um suéter cinza grosso, de malha pesada, que aparecia sob a gola, com sinais evidentes de remendos cuidadosos nos cotovelos. Escuta, Clara, estamos em 2005. Os shoppings e os camelôs estão lotados de roupa. Mirella cruzou os braços sobre o peito. Suas pulseiras tilintaram suavemente. Onde você desenterrou essa relíquia? No baú da sua avó? Dá até enjoo de olhar, sinceramente. Afinal, somos uma empresa de prestígio. Parceiros estrangeiros vêm aqui. Clara sentiu o rosto corar, mas sua voz permaneceu calma, sem agressividade. É uma peça quente, cumpre bem sua função. E quanto à moda, desculpe, mas tenho outras preocupações no momento. Como dizia minha avó, nem tudo que reluz é ouro. Mirella apenas revirou os olhos dramaticamente, estalou a língua e, sem dizer mais nada, bateu os saltos em direção à saída. As portas duplas de vidro se fecharam suavemente atrás dela, barrando a corrente de ar frio da rua. Terminando o hall, Clara se trocou em um pequeno depósito escondido debaixo da escada. Ela dobrou cuidadosamente seu uniforme de trabalho, vestiu uma jaqueta gasta e saiu para a noite de Belo Horizonte. O ar úmido de novembro beliscou suas bochechas. O vento soprava folhas secas e quebradiças pelo asfalto, que se desfaziam com um estalo suave sob os pés dos pedestres. O caminho para casa passava pela avenida principal, inundada pelas luzes de letreiros de neon e vitrines. Clara caminhava rápido, enfiando as mãos geladas nos bolsos da jaqueta. Perto de um shopping center novo e reluzente, ela instintivamente diminuiu o passo e, em seguida, parou completamente. Atrás de uma vitrine enorme e impecavelmente limpa, um vestido estava exposto em um manequim elegante. Era feito de um veludo pesado e nobre, de um profundo tom verde esmeralda. O tecido capturava a luz das lâmpadas, brilhando com reflexos suaves e quentes. O corte era sóbrio, mas infinitamente feminino. Ombros cobertos, uma saia fluida que caía em ondas suaves. Para Clara, aquilo não parecia apenas uma peça de roupa, mas um bilhete para outra realidade, mais clara e tranquila, onde não há necessidade de contar moedas no caixa do supermercado. Ela ficou ali, prendendo a respiração, e através do vidro examinou a pequena etiqueta de preço. A quantia no pequeno retângulo de papelão equivalia ao seu salário de 4 meses de limpeza ininterrupta. Clara sorriu amargamente para seus próprios pensamentos. Virou-se e continuou a andar, tentando não olhar mais para as vitrines brilhantes.
A porta do antigo apartamento cedeu com um baque surdo familiar. No corredor estreito, cheirava a arroz fresco e café recém-passado. Clara, é você? Soou uma voz animada do quarto. Luísa, de 15 anos, estava sentada à mesa da cozinha, vestindo calças de moletom e uma camiseta larga, curvada sobre um livro de geometria aberto. Sob a luz amarelada da lâmpada incandescente, seu perfil parecia ainda infantil, apesar dos lábios teimosamente cerrados. Sou eu, Lu. Clara tirou a jaqueta e foi até a pia para lavar as mãos. A água morna da torneira foi um alívio para seus dedos. Como vão os progressos com os ângulos e triângulos? Um pesadelo, suspirou a irmã, fechando o livro com um baque surdo. A professora disse que se eu não passar na prova de sexta, vou ficar com média baixa no bimestre. E eu olho para esses senos e cossenos e os números dançam na minha frente. Clara se aproximou, colocando as mãos nas costas da cadeira da irmã. Calma, vamos resolver isso. A gente janta e eu te mostro como domar esses senos. O arroz não queimou? Ficou perfeito, sorriu Luísa, levantando-se da mesa para pegar os pratos. Você chegou tarde hoje? Foi correria de novo? Não. Só tive que limpar o hall 2 vezes. Clara desviou o olhar para a janela, onde a escuridão da noite se adensava. Ela não ia contar sobre as palavras cortantes de Mirella. Luísa não precisava saber como os olhares alheios podiam queimar. Naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, o diretor-geral do Grupo Vanguarda, Dr. Sérgio Roberto Almeida, dirigia lentamente sua SUV escura pelo trânsito intenso. Os limpadores de para-brisa, com um rangido rítmico, varriam a garoa fina que começava a cair. No rádio tocava uma música suave de bossa nova, mas a melodia não trazia calma. Sérgio lançou um olhar rápido pelo retrovisor. No banco de trás, preso no cinto de segurança, dormia seu filho de 5 anos, Léo. O menino franzia o nariz de forma engraçada enquanto dormia, abraçando firmemente um urso de pelúcia com um botão faltando no lugar de um olho. Sérgio suspirou pesadamente, apertando o volante. Ele tinha 46 anos. Tinha um negócio de sucesso, o respeito de seus parceiros, uma conta bancária com um número considerável de zeros. Mas voltar todas as noites para o apartamento enorme e vazio, com sua decoração de design fria, estava se tornando cada dia mais insuportável. Sérgio estacionou cuidadosamente o carro no pátio do condomínio de luxo, desligou o motor e um silêncio denso tomou conta do veículo. O homem se virou. Léo dormia, com a cabeça apoiada no encosto macio da cadeirinha. O menino vestia uma jaqueta de inverno grossa e um gorro de lã puxado até as sobrancelhas. Sérgio abriu a porta traseira com cuidado, deixando o ar úmido entrar, pegou o filho nos braços com delicadeza e caminhou a passos lentos até a entrada bem iluminada do prédio. No espaçoso apartamento no 8º andar, reinava uma ordem perfeita e assustadora. A decoração minimalista que sua ex-esposa havia escolhido com tanta insistência agora parecia a Sérgio o cenário de uma peça sobre a vida de outra pessoa. O brilho frio das superfícies metálicas, as linhas retas das mesas de vidro, o couro escuro dos sofás. Não havia objetos aleatórios, brinquedos deixados às pressas ou o cheiro quente de um bolo caseiro. Apenas o zumbido da geladeira no vazio absoluto. Depois de colocar o menino na cama em seu quarto e cobri-lo com um cobertor grosso, Sérgio foi para seu escritório. Na imponente mesa de carvalho, uma luminária de bronze emitia um brilho fraco. No canto de uma estante, escondia-se um cofre de metal. Lá, atrás de uma fechadura de combinação segura, havia 3 envelopes não abertos. Cartas da mulher que um dia decidiu que a liberdade e uma vida fácil no exterior eram mais importantes que o aconchego familiar. Ela partiu abruptamente, deixando para trás apenas um sentimento amargo de profunda decepção e um filho pequeno. Sérgio nunca abriu aquelas correspondências. Bastava a lembrança de seu olhar indiferente antes do divórcio para que uma onda surda e pesada de ressentimento subisse em seu peito. Ele temia, mais do que tudo no mundo, que Léo, crescendo sem o carinho materno, se tornasse igualmente frio, aprendendo a esconder suas emoções atrás de uma armadura impenetrável de indiferença. O homem passou a mão pesadamente pelo rosto, afastando os pensamentos sombrios. Amanhã seria um dia difícil no trabalho. A preparação para a visita de uma comissão de auditoria e o tradicional mutirão de fim de ano que Sérgio organizava para os funcionários. Precisamos fortalecer os laços da equipe. Ele repetia com frequência nas reuniões, acreditando sinceramente que o trabalho físico em conjunto unia,
as pessoas melhor do que qualquer festa corporativa em restaurantes. Enquanto isso, em um antigo prédio de apartamentos na periferia da cidade, a vida fervia de outra maneira. Clara desenhava pacientemente linhas retas em uma folha de caderno, explicando a Luísa as propriedades dos triângulos retângulos. Olha, é simples. Clara traçou com um lápis no papel, deixando uma marca de grafite nítida. O cateto é sempre menor que a hipotenusa. É uma regra imutável, que você só precisa aceitar e memorizar como a tabuada. Luísa roía pensativamente a ponta de uma caneta esferográfica verde sem tirar os olhos do desenho. Sabe, Clara, às vezes eu acho que você entende mais de matemática do que a nossa professora, a dona Tânia, sorriu a irmã mais nova com carinho. Você deveria estar na faculdade, dando aula, não correndo com baldes pelos andares dos outros. Clara serviu chá quente em canecas de cerâmica com as bordas lascadas. A bebida aquecia agradavelmente suas mãos, que haviam ficado geladas com o vento. Um aroma denso de erva cidreira e hortelã se espalhou pela cozinha. Tudo a seu tempo, Lulu. Agora, a principal tarefa é você terminar a escola com boas notas, para que o pessoal do conselho tutelar não tenha do que reclamar. Eles vêm em dezembro para a vistoria, veem suas notas, a casa em ordem, a geladeira cheia e nos deixam em paz. E sobre a faculdade, eu leio os livros à noite, vou me preparando aos poucos. A vovó sempre dizia: com paciência e um jeitinho, tudo se ajeita. A voz da irmã mais velha soava calma e tranquilizadora, mas no fundo, uma ansiedade constante e desgastante se escondia. A ideia de que funcionários públicos rigorosos com suas pastas de papelão pudessem encontrar uma falha em sua vida modesta e levar Luísa para uma instituição do governo fazia Clara aceitar qualquer trabalho, por mais pesado que fosse. Ela estava disposta a limpar o chão dia e noite, apenas para manter sua pequena e frágil família unida. A manhã de sexta-feira foi agitada. No escritório do Grupo Vanguarda, os equipamentos zumbiam. Os telefones fixos tocavam sem parar e no ar pairava um forte aroma de café recém-moído. Clara limpava meticulosamente os largos parapeitos de plástico do longo corredor quando os funcionários, liderados pelo diretor-geral, saíram da sala de reuniões. Dr. Sérgio caminhava com passos largos e firmes, dando ordens claras enquanto andava. Seu barítono profundo e encorpado preenchia todo o espaço do corredor. Dona Mirella, prepare as listas finais para amanhã. A saída para o terreno do novo complexo de armazéns é exatamente às 9. Todo o equipamento já foi entregue no local. Vamos trabalhar com eficiência, em equipe e de forma coordenada. Precisamos limpar a área antes das chuvas fortes de verão. Mirella, que o seguia de perto em seus sapatos de salto, franziu os lábios pintados em sinal de descontentamento. Doutor Sérgio, mas que mutirão em pleno novembro? Lá deve ser só lama, entulho de obra. Metade do departamento de contabilidade vai tirar atestado médico depois de um evento desses no calor. Talvez fosse melhor contratar uma equipe de trabalhadores? O trabalho físico ao ar livre nunca fez mal a ninguém. Cortou o diretor em um tom que não admitia objeções. A presença é obrigatória para todos os departamentos. Seu olhar caiu por acaso sobre Clara, que havia congelado perto da janela, tentando se misturar à parede branca para não atrapalhar a chefia. A moça, envergonhada, baixou os olhos, continuando a passar ritmicamente um pano de flanela no parapeito. Bom dia, disse Sérgio de repente, com uma voz mais suave, parando bem em frente à copeira. E por que você não está nas listas gerais para a saída de amanhã? Clara congelou de surpresa, apertando com força o pano amarelo em seus dedos. É que eu sou do pessoal de serviço, doutor. Sérgio, meu trabalho é manter a ordem aqui no prédio. Ninguém me falou sobre o armazém. Você é um membro de pleno direito da nossa grande equipe, disse Sérgio firmemente, olhando diretamente em seus olhos castanhos e quentes. E sua ajuda também será bem-vinda amanhã. Vista-se com roupas confortáveis e esteja na entrada principal às 9 horas. O ônibus levará todos os funcionários. Mirella bufou alto, ajeitando nervosamente seu penteado impecável, mas não se atreveu a discutir com o chefe na frente dos subordinados. Clara apenas assentiu em silêncio, acompanhando com o olhar as costas largas do diretor. Um sentimento estranho,
há muito esquecido, começou a brotar dentro dela. Era como se ela, a pessoa invisível cujo dever diário era limpar os rastros dos outros, tivesse sido, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente notada e reconhecida como igual. A manhã de sábado em Belo Horizonte recebeu os moradores com uma névoa densa e úmida. O ar no terreno do complexo de armazéns em construção cheirava a concreto molhado, terra úmida e gases de escapamento de máquinas pesadas. Folhas amareladas, meio apodrecidas, grudavam firmemente no asfalto irregular. O ônibus da empresa deixou os funcionários nos altos portões de ferro exatamente às 9 horas. As pessoas se encolhiam em suas jaquetas, batendo os pés e soltando pequenas nuvens de vapor pela boca. Clara foi uma das últimas a descer. Ela vestia uma calça jeans velha, mas confortável, uma camiseta escura e por cima um boné para se proteger do sol. Com um gesto habitual, ela calçou luvas de tecido grossas, pronta para o longo trabalho físico. Sua avó sempre dizia: "Os olhos temem, mas as mãos fazem." Ao lado, batendo saltos irritadamente no cascalho, caminhava Mirella. A secretária havia claramente ignorado a orientação da gerência sobre o traje de trabalho. Ela usava uma jaqueta de plumas cor de pérola, calças justas e botas de couro, completamente inadequadas para caminhar sobre entulho de construção. Meu Deus, que lamaçal! Mirella torceu os lábios, desviando com o nojo de uma pequena poça. Estamos aqui como escravos na senzala. Será que não podiam ter contratado uns peões para esse serviço sujo? Sua voz alta se perdeu no rugido crescente de um motor de carro. No pátio, uma imponente SUV preta do diretor-geral entrou lentamente. Dr. Sérgio Almeida saiu do carro avaliando os reunidos com um olhar penetrante. Ele vestia uma jaqueta corta-vento simples, jeans escuro e botas robustas. É maior que ele contornou o veículo e abriu a porta traseira do passageiro. O pequeno Léo estava vestido com um macacão azul escuro volumoso, um gorro grosso com pompom e luvas quentinhas presas por um elástico, para não perdê-las. O menino saltou do carro, segurando um grande caminhão de brinquedo amarelo. Sérgio se agachou na frente do filho, ajeitando sua gola. "Papai, por que as árvores não têm folhas no verão?" perguntou a voz baixa e pensativa da criança. "Elas não sentem calor com tanta roupa verde? É assim que elas ficam fortes, filho." Sérgio sorriu calorosamente, dando um tapinha no ombro do menino. "Elas bebem a luz do sol. É a lei da natureza. Por enquanto, brinque aqui perto da guarita, onde a areia está limpa. Eu estarei por perto. Vamos arrumar este lugar com os tios e as tias. Não vá para longe. Combinado?" Léo assentiu seriamente e foi em direção a um pequeno monte de areia fresca, trazida para as necessidades da construção. O trabalho começou. Os homens carregavam pedaços de tábuas e vergalhões de metal para um grande container. As mulheres varriam o lixo miúdo com rastelos de metal. Clara pegou uma vassoura larga e começou a limpar energicamente a área em frente à entrada principal. Seus movimentos eram medidos, precisos. O trabalho físico nunca assustou. Pelo contrário, ajudava a clarear a mente dos pensamentos ansiosos sobre a próxima vistoria do Conselho Tutelar e as notas da irmã mais nova. Mirella, por outro lado, passava a maior parte do tempo parada, apoiada no cabo do rastelo como se fosse um cetro, e suspirava dramaticamente, atraindo os olhares da metade masculina da equipe. Dr. Sérgio cantarolou ela, aproximando-se do diretor, que junto com a equipe de logística movia paletes pesados. "Já estou começando a ter calos nas mãos. O senhor não quer que eu digite os comunicados na segunda-feira com os dedos enfaixados, quer?" "Sérgio, sem parar", respondeu secamente. "Dona Mirella, use um segundo par de luvas e não fique parada no vento. Movimente-se mais rápido, assim não sentirá frio. Estamos em um trabalho de equipe." A secretária fez um beicinho ofendido e se afastou, tirando do bolso o celular que tocou. Perto do meio-dia, um caminhão pesado começou a dar ré em direção aos portões. Sua carroceria estava lotada de caixotes de madeira maciços, contendo equipamentos de engenharia complexos. O motor roncava com esforço. Nuvens densas de fumaça saíam do escapamento. O caminhão parou a cerca de 15 metros do local onde Léo brincava. O menino estava completamente absorto em sua atividade. Ele cavava uma vala profunda para seu caminhão amarelo,
fungando concentrado. O barulho das máquinas não interessava nem um pouco. 2 trabalhadores subiram na carroceria e começaram a soltar apressadamente as largas cintas de fixação que prendiam a carga. Clara parou para recuperar o fôlego. Ela se apoiou na vassoura, observando distraidamente o descarregamento. De repente, ouviu um estalo seco e agudo. Uma das cintas de lona, não suportando a tensão, arrebentou com um clique ensurdecedor. Um pesado caixote de madeira de 2 metros, reforçado com ferro nas bordas, perdeu o equilíbrio. Ele se inclinou lentamente, como em câmera lenta, em direção à lateral aberta do caminhão, exatamente para onde a criança estava agachada, absorta em sua brincadeira. Não houve tempo para gritar. A razão de Clara se desligou, dando lugar ao puro instinto. Um impulso para frente. Ela jogou a vassoura no asfalto e correu em direção à criança. Venceu a distância de 10 passos em um segundo. O caixote gigantesco, com um rangido surdo, deslizou pela plataforma e começou a cair pela borda. Clara voou até Léo, agarrou com as 2 mãos o tecido grosso de sua jaqueta nos ombros e o puxou com força para trás e para o lado. A criança, sem tempo de entender nada, foi jogada em segurança na grama seca. Na mesma fração de segundo, a carga pesada desabou no chão, com um estrondo ensurdecedor, levantando uma nuvem de poeira de cimento. O canto metálico afiado da lateral do caminhão que se soltou atingiu Clara com uma força terrível no antebraço direito. Uma pontada aguda e pulsante de dor atravessou seu braço, do pulso até o ombro. A moça soltou um gemido abafado, pressionando instintivamente o membro ferido contra o peito e caindo no asfalto frio. Sua visão escureceu por um segundo. O barulho do motor foi abafado por um grito masculino desesperado e cheio de horror. Léo. Sérgio correu em direção a eles, pulando sobre o entulho da construção. O rosto do diretor estava completamente branco. Ele caiu de joelhos ao lado do filho, examinando-o febrilmente. O menino estava sentado na grama, segurando firmemente seu caminhão amarelo em suas mãos enluvadas. Ele piscava os olhos grandes, surpreso, olhando para o enorme caixote quebrado que havia bloqueado sua vala de areia. Sem medo, sem lágrimas, apenas um extremo estado de perplexidade com a súbita mudança de cenário. Ao se certificar de que a criança estava ilesa, Sérgio se virou bruscamente para Clara. Ela estava sentada no chão, com a cabeça baixa e mordendo o lábio inferior, que ficara branco. Sua mão esquerda apertava convulsivamente o braço direito, cobrindo o local do impacto. Dr. Sérgio se ajoelhou no asfalto sujo e coberto de entulho. Suas mãos maciças, geralmente firmes e seguras, agora tremiam levemente enquanto ele se estendia em direção a Clara. Uma multidão começou a se formar ao redor. Ouvia-se o som alto do cascalho sendo esmagado sob dezenas de botas pesadas. As vozes ansiosas dos funcionários se fundiam em um zumbido indistinto. No ar frio, ainda pairava poeira seca e acre das tábuas quebradas. "Mostre o braço", disse Sérgio com a voz rouca, tentando se fazer ouvir acima do barulho da obra. Clara balançou a cabeça negativamente, sem levantar os olhos. A dor pulsava em ondas pesadas e constantes, irradiando do pulso até o ombro. "Não foi nada, Dr. Sérgio, só uma pancada forte. Amanhã já passou. Minha avó sempre dizia. Até casar, Sara." Ela tentou se apoiar na mão esquerda saudável para se levantar, mas perdeu o equilíbrio. Sérgio amparou instantaneamente pelo cotovelo, ajudando-a delicadamente a se levantar. Nesse momento, Mirella se espremeu entre eles. Seu penteado perfeito estava ligeiramente desarrumado pelas rajadas de vento de novembro. "Dr. Sérgio, o que está acontecendo aqui?" perguntou a secretária com voz aguda, cruzando os braços e alternando o olhar entre o caixote quebrado e a copeira. A Clara de novo, infringindo as normas de segurança. "Eu avisei que não deveríamos envolver o pessoal de serviço em..." "Calha a boca, dona Mirella." A voz do diretor soou baixa, mas com um peso tão insuportável que a secretária se calou instantaneamente, como se tivesse batido contra uma parede de concreto invisível. "Esta pessoa acabou de salvar a vida do meu filho." Sérgio se virou para o chefe de logística, que já corria em direção a eles com o rosto pálido. "Vitor, pare todos os trabalhos imediatamente. Resolva a situação com os carregadores e as cintas. Eu vou levar a Clara para o hospital. O Léo vai conosco." No interior da SUV preta estava quente e cheirava levemente a couro. Clara sentou-se no banco da frente, segurando o braço ferido. Léo se acomodou tranquilamente atrás, continuando a brincar com seu caminhão amarelo no assento. Ele não fazia ideia do quão perto o perigo havia passado.
A viagem até o hospital particular levou cerca de 20 minutos. Sérgio dirigiu com extremo cuidado, evitando freadas bruscas e curvas fechadas. Ele lançava olhares rápidos para sua acompanhante. Clara estava sentada ereta, olhando pela janela para os prédios cinzentos que passavam, sem gemidos, sem lamentações, sem tentar chamar atenção para si. Essa dignidade calma e silenciosa impressionou Sérgio. Em seu círculo social habitual, as mulheres muitas vezes faziam uma tragédia por uma unha quebrada, exigindo ruidosamente compaixão e compensações imediatas. Na recepção do pronto-socorro, cheirava medicamentos e lençóis de algodão limpos. Um cirurgião mais velho, de jaleco engomado, apalpou cuidadosamente o braço. O osso está inteiro. Você teve muita sorte, minha jovem, disse o médico, aplicando uma bandagem compressiva firme. Uma distensão muscular severa e um hematoma profundo. Uma semana de repouso total. Não levante nenhum peso. Vou lhe dar um atestado médico. Dr. Sérgio esperava no longo corredor. Quando Clara saiu do consultório, apoiando o braço enfaixado, ele deu um passo em sua direção. Eu vou levá-la para casa, disse o diretor em um tom que não admitia recusa. Obrigada, mas eu posso ir sozinha. É perto de ônibus. Clara. Ele pronunciou o nome dela de forma suave, mas firme. Você me devolveu a vida do meu filho. Permita-me, pelo menos, levar lá até a porta do seu prédio. Ela sentiu. Não tinha mais forças para discutir. 2 dias depois, a noite de segunda-feira trouxe para Belo Horizonte um ar mais fresco e uma garoa persistente. Doutor Sérgio estava em frente a uma porta desgastada, coberta com um antigo curino, no 3º andar de um típico prédio de apartamentos. Em uma mão, ele segurava uma grande cesta com frutas tropicais selecionadas e um bom café especial de Minas. Na outra, uma pequena caixa de bombons finos. Ele viera visitar Clara para saber como ela estava, já que ela não apareceu na empresa, tendo tirado um atestado médico. O homem apertou o botão preto e duro da campainha. Atrás da porta, ouviram-se passos rápidos e leves. A fechadura antiga estalou e no umbral apareceu Luísa. A menina olhou interrogativamente para o homem alto e elegantemente vestido com um casaco de caxemira. Olá, disse ela educadamente. O senhor procura por quem? Boa noite, eu sou o Dr. Sérgio, chefe da Clara. Ela está em casa? Luísa abriu mais a porta, convidando o visitante a entrar. O apartamento recebeu com calor e um aroma denso de bolo de maçã com canela recém-assado. O corredor estreito era apertado, mas incrivelmente limpo, sem um único objeto fora do lugar. Em ganchos de madeira simples, 2 jaquetas modestas de outono estavam penduradas. Clara saiu da cozinha. Seu braço direito repousava em uma tipóia de tecido. Um vestido de algodão simples, de corte caseiro, a tornava completamente diferente. Não a figura discreta com um balde em um uniforme de trabalho azul, mas uma mulher suave e acolhedora. Ao ver o diretor-geral na porta de sua modesta casa, ela congelou por um momento de surpresa. Dr. Sérgio, aconteceu alguma coisa na empresa? É maior que olá, Clara. Decidi visitar minha principal salvadora. Como está sua saúde? Os médicos não erraram no prognóstico. Ele foi até a cozinha, a convite da anfitriã. O pequeno cômodo mal acomodava uma mesinha coberta com uma toalha de plástico florida. No fogão, uma chaleira esmaltada e antiga começava a ferver. Sérgio sentou-se em um banquinho de madeira que lhe foi oferecido. Seu olhar perspicaz percorreu a ordem impecável, a pilha de livros da biblioteca com marcadores de papel no parapeito da janela. Era um mundo sem luxo, mas com tanto calor vivo e autêntico, que faltava desesperadamente em seu próprio apartamento caro. A Clara me contou tudo, disse Luísa, arrumando as xícaras de cerâmica. Que bom que tudo acabou bem. Sirva-se, por favor. O bolo acabou de sair do forno. Sérgio tomou um gole do café quente. O sabor era surpreendentemente rico. Um blend de grãos de alta qualidade, provavelmente moído na hora. Vocês moram sozinhas? Perguntou Sérgio com cautela, tentando não invadir as frágeis fronteiras do espaço pessoal. Clara baixou o olhar para o braço enfaixado, passando os dedos saudáveis pelo tecido. Sim, nossos pais faleceram há alguns anos. Eu estava terminando o ensino médio na época.
A gente se apoia como pode. Luísa estuda e eu cuido mais da casa. As palavras de Clara soaram simples, sem o menor traço de queixa do destino ou busca por compaixão. Nessa entonação calma, havia uma força de espírito imensa e inabalável. Um eco agudo da dor alheia, de repente, atingiu Sérgio. Ele se lembrou do espaçoso hall de seu apartamento, da mesa perfeitamente posta, onde sua ex-esposa, com regularidade invejável, provocava brigas frias por causa de férias não suficientemente prestigiadas. Ele se lembrou da pilha de cartas não abertas no pesado cofre de metal, uma mulher que tinha absolutamente tudo abandonou o próprio filho por uma liberdade fantasmagórica no exterior, e aqui, em uma minúscula cozinha de um apartamento antigo na periferia de uma cidade industrial, uma jovem não hesitou em sacrificar seu futuro despreocupado para criar a irmã e manter a família unida. Ficando sozinha com um mundo severo, ela não se amargurou. Ela se jogou sob uma carga em queda por um menino completamente estranho. Algo se moveu no peito de Sérgio. A carapaça de desconfiança das pessoas que ele construiu tão cuidadosamente ao longo dos anos sofreu sua primeira rachadura profunda. O sabor do bolo de maçã era incrível, a massa leve e que derretia na boca. A leve acidez da maçã e a doçura picante e aquecedora da canela. Doutor Sérgio comeu seu pedaço com prazer, sentindo a tensão do longo dia de trabalho se dissipar gradualmente, dissolvendo-se no aconchego daquele lar. Na parede, um velho relógio de pêndulo contava os segundos com um som metálico e seco. Você cozinha maravilhosamente bem, Clara, disse Sérgio com sinceridade, afastando a xícara vazia. Nem nos restaurantes servem assim. Lá tudo é feito em série. A forma é respeitada, mas falta conteúdo. A moça sorriu discretamente, ajeitando com a mão esquerda livre a borda da toalha de plástico florida. Não há segredo nenhum, apenas ingredientes frescos e menos pressa. Como minha avó ensinava, onde há carinho, há fartura. Nas lojas agora tem de tudo em embalagens coloridas e barulhentas, mas o caseiro sempre será mais honesto. Luísa, sentada em frente, terminou rapidamente seu café, colocando a xícara no pires com um baque alto. Obrigada, estava delicioso. Vou correr para terminar de estudar, senão amanhã a professora me cobra, disse a irmã mais nova rapidamente, como de costume, engolindo o final das palavras por impaciência. Ela pegou o grosso livro de geometria da mesa. No instante seguinte, Luísa já havia desaparecido atrás da porta do quarto ao lado, deixando a irmã mais velha e o convidado a sós. O espaço da pequena cozinha pareceu encolher. A luz suave da única lâmpada incandescente sob um abajur amarelo dava aos traços de Clara uma suavidade surpreendente. Sérgio olhou para a pilha de livros, cuidadosamente arrumados no parapeito estreito da janela. No topo, um volume de um clássico da literatura brasileira, com um marcador de papelão feito à mão. Preparando-se para o vestibular? Perguntou o diretor, apontando com o olhar para os livros. Notei que você tem uma literatura séria aí. Clara ficou ligeiramente envergonhada. Um rubor sutil apareceu em suas bochechas. Sim, leio à noite. Sonho em me formar como professora de português e literatura. Quero fazer mais do que limpar o chão, quero trabalhar com crianças, cultivar o bem nelas, mas por enquanto são apenas planos. O mais importante agora é colocar a Luísa no caminho certo, para que ela termine bem a escola. Dr. Sérgio coçou o queixo pensativo. Uma abordagem correta. O principal em qualquer empreendimento é construir uma base sólida. Se a fundação é forte, o edifício permanecerá de pé por séculos. Você é uma pessoa muito forte, Clara. Nem todos são capazes de assumir tal responsabilidade e não desmoronar. E eu não considero isso um fardo, respondeu ela em voz baixa, mas firme. Nós somos uma família. Uma árvore se sustenta por suas raízes e uma pessoa por seus entes queridos. Essas palavras simples e despretensiosas ressoaram na alma de Sérgio com um sentimento estranho e comovente. Ele passou muitos anos procurando a companheira de vida ideal entre as mulheres de seu círculo, ambiciosas, bem cuidadas, que conheciam o valor de resorts caros e carros importados, mas nenhuma delas conseguiu trazer para sua casa aquela tranquilidade que esta simples moça com o braço enfaixado irradiava agora. Ao se despedir no corredor apertado, Dr. Sérgio demorou-se na porta. Clara, permita-me arcar com os custos de seu tratamento e recuperação. É o mínimo que posso fazer. Você salvou o Léo. Estou em dívida eterna com você.
Ela balançou a cabeça, olhando para ele com seus olhos castanhos e quentes. Não precisa, Dr. Sérgio, o plano de saúde cobre. E mais do que isso, não é necessário. Eu fiz o que qualquer pessoa normal faria. O importante é que o menino está bem. Descendo a escada escura do prédio, Sérgio sentiu uma decisão firme e irrefutável amadurecer dentro dele. Ele precisava agradecer a essa moça. Agradecer de uma forma que lhe trouxesse alegria genuína e não parecesse uma esmola de um chefe rico. A SUV deslizava suavemente pelas ruas noturnas de Belo Horizonte. Pela janela, grandes flocos da primeira chuva de verão giravam, assentando-se no para-brisa. Os limpadores, com um rangido rítmico de borracha, varriam o véu branco. Parando em um longo sinal vermelho perto do shopping center iluminado, Sérgio virou a cabeça para a direita. Um flash súbito de memória o fez apertar o volante com mais força. Cerca de um mês atrás, ele estava exatamente no mesmo engarrafamento, neste mesmo cruzamento. E então seu olhar se fixou em uma figura solitária de uma moça com uma jaqueta de outono gasta. Ela estava parada em frente à vitrine iluminada de uma boutique cara, olhando para um manequim como se estivesse hipnotizada. No manequim havia um vestido luxuoso e pesado de veludo esmeralda. Naquele dia, ele não conseguiu ver o rosto da transeunte, mas agora, comparando a jaqueta velha, a trança castanha e a silhueta familiar, Sérgio percebeu. Era Clara. A luz verde piscou, cortando a escuridão. A SUV arrancou suavemente. Sérgio sabia exatamente que presente daria assim que Clara voltasse ao trabalho. Ele só precisava fazer algumas ligações para as pessoas certas no setor de varejo. Conseguir uma peça importada no tamanho certo em sua cidade não era uma tarefa fácil. Mas para o diretor-geral da empresa, nada era impossível. A semana de repouso forçado se arrastou dolorosamente. Clara não estava acostumada a ficar sem fazer nada. Assim que a dor aguda no braço deu lugar a um peso surdo e latejante e o hematoma começou a mudar de cor, ela encerrou o atestado médico. Na manhã de segunda-feira, ela vestiu novamente seu uniforme de trabalho azul, prendeu o cabelo em uma trança firme e voltou para os corredores ecoantes do grupo Vanguarda. O trabalho estava mais difícil que o normal. Ela precisava trocar o rodo de mão com mais frequência, fazer pausas para descansar os músculos doloridos do ombro direito. No ar do escritório, pairava o zumbido matinal habitual. As impressoras matriciais zumbiam, os telefones tocavam e o som de contratos recém-impressos farfalhava. Perto da hora do almoço, Mirella saiu da recepção. A secretária usava uma blusa de seda justa, de cor bordô. A cada passo emanava um rastro pesado e denso de perfume oriental que fazia a garganta de muitos funcionários arranhar. Mirella parou a 1 metro de Clara, contornando com nojo o rastro úmido no porcelanato. "O Almeida está te chamando no escritório dele", disse ela arrastadamente, olhando por cima da cabeça da copeira. "Agora mesmo. Veja se não pinga água do seu balde no tapete persa dele." Clara encostou silenciosamente seus equipamentos na parede, secou as mãos molhadas no uniforme e se dirigiu à pesada porta de carvalho com a placa dourada. Dentro do escritório, reinava um silêncio denso, quase palpável. Cheirava a tinta de impressão de boa qualidade e, sutilmente, a madeira. Dr. Sérgio estava de pé perto da ampla janela panorâmica, com as mãos atrás das costas. Do outro lado do vidro, uma garoa fina e fria de novembro girava. Ao ouvir a batida suave da porta se fechando, o diretor se virou. Seu olhar era calmo e surpreendentemente claro. "Entre, Clara, sente-se." Ele apontou para a cadeira de couro para visitantes. "Como está seu braço?" "Obrigada, Dr. Sérgio. Está sarando. Os médicos dizem que até o casamento estará completamente curado." Ela tentou brincar, sentando-se com cuidado na beirada da cadeira. Sérgio foi até sua mesa maciça. Só então, Clara notou uma enorme caixa de papelão verde escura sobre a superfície polida. A tampa estava amarrada com uma larga fita de cetim. Sérgio pegou a caixa com as 2 mãos e a colocou cuidadosamente na beirada da mesa, bem na frente da moça. "Pensei muito em como expressar minha gratidão." A voz do diretor soava calma, mas nela se ouvia uma agitação contida. "Dinheiro é algo muito impessoal. Você salvou meu filho arriscando sua própria saúde. Isso não se compra com nenhum bônus. Por isso, decidi lhe dar algo que traga um pouco de alegria." Ele puxou a ponta da fita. O nó se desfez silenciosamente. Dr. Sérgio removeu a tampa.
Clara congelou. Dentro, sobre papel de seda farfalhante, estava aquele vestido. O veludo esmeralda absorvia a luz das lâmpadas do teto, parecendo profundo, vivo, fluido. A moça estendeu a mão involuntariamente. Seus dedos tocaram um tecido frio e incrivelmente macio. Era um item de outro mundo, inalcançável, onde não há lugar para turnos noturnos e preocupações com o dia de amanhã. Doutor Sérgio. Clara retirou a mão bruscamente, como se tivesse se queimado. Um rubor intenso cobriu suas bochechas. Isso é impossível. Eu o vi na vitrine. Isso custa uma fortuna. É demais para mim. Não posso aceitar um presente tão caro. Sérgio, de forma suave, mas insistente, empurrou a caixa para mais perto dela. Pode e vai aceitar. Eu vi como você olhou para ele naquela vitrine. As coincidências não são por acaso. Você merece usar coisas bonitas, Clara. Sua beleza interior deve corresponder à exterior. Pegue. É uma ordem do diretor-geral. Em suas palavras não havia um pingo de vulgaridade ou subtexto oculto. Apenas um respeito sincero e profundo de um homem forte. Clara assentiu lentamente, incapaz de pronunciar uma palavra em resposta. Sua respiração ficou presa pela onda de gratidão que a inundou. Quando ela saiu do escritório, segurando cuidadosamente a grande caixa verde com o logotipo dourado da boutique do shopping, Mirella estava voltando para seu posto de trabalho com uma xícara de café fumegante. O olhar da secretária se concentrou instantaneamente no relevo dourado do papelão. Mirella conhecia aquela loja perfeitamente. Ela mesma já havia entrado lá várias vezes, experimentado roupas caras por um longo tempo e depois saído de mãos vazias, porque mesmo com seu alto salário, os preços eram exorbitantes. Para comprar as botas de inverno da moda, Mirella teve que pegar uma grande quantia emprestada de conhecidos empresários. E agora, todo mês, ela entregava uma parte considerável de seu salário para pagar a dívida. Uma inveja ardente e venenosa subiu como uma onda escura à sua garganta. Como isso era possível? Uma ratinha cinzenta com mãos calejadas que usava suéteres velhos, ganhando peças de um salão de elite. Clara, sem levantar os olhos, passou rapidamente pela recepção. Ela se apressou para se refugiar em seu pequeno depósito sob a escada. Mirella bateu a xícara de café na mesa com força. O líquido marrom espirrou em papéis brancos. A secretária limpou a mancha com raiva, usando um guardanapo. Um plano se formou instantaneamente em sua cabeça. Uma hora depois, quando o intervalo do almoço estava no auge, Mirella desceu para o segundo andar, no departamento de contabilidade. Lá sempre havia barulho, cheiro de lanches caseiros e uma cafeteira sempre ligada. A secretária sentou-se na beirada da mesa da economista sênior, cruzou as pernas e, baixando a voz para um sussurro confidencial, disse: "Nossa, meninas, vocês não sabem da última. Aquela nossa santinha do pau oco, a Clara da limpeza, não é tão simples quanto parece. Várias cabeças femininas se viraram em sua direção." O farfalhar de embalagens de doces parou, assim como o teclar das calculadoras. "O que foi?" perguntou uma mulher robusta de óculos de armação grossa. Mirella suspirou teatralmente, ajeitando seu penteado impecável. Ela saiu hoje do escritório do Almeida com uma caixa daquela boutique do shopping. Um vestido deve custar os olhos da cara. E vocês aí, todas bobas, acreditando naquelas histórias sobre o salvamento acidental do menino no mutirão. Aquilo foi tudo calculado. Ela viu que o chefe estava por perto e se jogou debaixo do caixote para se promover. Agora está aí, colhendo os dividendos. Daqui a pouco vai roubar meu lugar, virar secretária. Homens são tão ingênuos. Basta piscar os olhinhos e se fazer de coitadinha. O ar na contabilidade ficou pesado, denso, com as suspeitas que pairavam. As palavras de Mirella caíram em terreno fértil. A natureza humana muitas vezes tende a procurar segundas intenções na nobreza alheia. Clara notou as mudanças já no dia seguinte. Quando entrou no departamento de economia para limpar o chão, as conversas habituais cessaram. As mulheres trocavam olhares significativos. Alguém franziu os lábios com nojo. Seu cumprimento educado foi respondido com um aceno seco e relutante. Uma parede invisível, mas densa, de alienação crescia a cada dia. Clara sentia fisicamente aquele vácuo gelado sempre que entrava na sede da empresa. Nos escritórios, onde antes a cumprimentavam de bom grado e até ofereciam uma xícara de café, agora pairava um silêncio pesado e tenso. Assim que Clara entrava com o rodo e o balde de plástico, as conversas cessavam instantaneamente, substituídas pelo farfalhar seco de papéis e pelo som deliberadamente alto das teclas dos computadores.
As mulheres trocavam olhares curtos e significativos, cheios de condenação oculta. Essa hostilidade injusta e não merecida doía muito mais do que o recente golpe do caixote pesado. Clara não compartilhava sua mágoa com ninguém. Ela estava acostumada a suportar as adversidades da vida em silêncio, cerrando os dentes. Voltando para seu modesto apartamento à noite, ela escondia a tristeza atrás de um sorriso suave, verificava os cadernos de Luísa e ficava muito tempo na janela, observando a chuva cair. O vestido de veludo esmeralda, cuidadosamente protegido por uma capa transparente, estava pendurado no velho armário. A moça nunca o experimentou, como se temesse que a inveja alheia pudesse deixar uma mancha escura e indelével no tecido nobre. Sua avó costumava repetir: para a boca dos outros não se pode colocar mordaça. Restava apenas esperar que a onda de boatos vazios passasse por si só. Chegou meados de dezembro. A cidade de Belo Horizonte foi coberta por chuvas contínuas. As poças ao longo das estradas cresceram e o ar ficou mais frio e úmido, desenhando padrões embaçados nos vidros. Para o Grupo Vanguarda, aquela terça-feira seria um dia decisivo. De Brasília, esperava-se a chegada de uma importantíssima comissão de auditoria de um ministério. Do resultado dessa reunião dependia a alocação de grandes contratos governamentais para o ano seguinte, o que significava a estabilidade de toda a empresa e bônus para centenas de funcionários. Dr. Sérgio Almeida chegou ao escritório bem antes do início do expediente. No ar da recepção cheirava a ar fresco e café preto forte. O diretor verificou pessoalmente a preparação da sala de conferências. Pilhas alinhadas de papel branco, lápis apontados, pesados copos de cristal e água mineral. Tudo tinha que correr sem um único percalço. O mecanismo precisava funcionar perfeitamente. Os ponteiros do imponente relógio de parede se aproximavam inexoravelmente das 9 da manhã. E a mesa da secretária ainda estava vazia. Nesse mesmo momento, em outro extremo da cidade, em um bairro nobre, Mirella preparava seu café lentamente. Ela vestia um roupão de banho felpudo. As janelas de seu apartamento estavam firmemente fechadas com cortinas, bloqueando a luz fraca do dia de inverno. Na mesa da cozinha, uma garrafa vazia de um licor importado caro estava solitária. Na noite anterior, a secretária havia recebido uma amiga. O álcool doce soltou sua língua, e Mirella se queixou por muito tempo, com a amarga mágoa, da injustiça do destino, de suas enormes dívidas com roupas de grife, da indiferença de Sérgio e, claro, daquela copeira ridícula que ganhou um vestido luxuoso da boutique do shopping. A dor de cabeça pulsava em suas têmporas com batidas surdas. Mirella pegou seu celular prateado da mesa e discou o número da recepção. Dr. Sérgio atendeu no primeiro toque. Alô. Sua voz soava tensa. Doutor Sérgio, bom dia. Mirella tentou dar à sua voz o máximo de rouquidão e fraqueza, encenando magistralmente o sofrimento. Não vou poder ir hoje. Estou com febre de quase 40. A garganta fechou, mal consigo falar. Já chamei um médico. Do outro lado da linha, houve uma pausa pesada e vibrante. Dona Mirella, o tom do diretor tornou-se gélido. Você entende que dia é hoje? Em 3 horas, a comissão estará aqui. Quem vai fazer a ata? Quem vai organizar a recepção e a entrega dos documentos? Desculpe, doutor. Sérgio, mas a gente não escolhe a saúde, disse a secretária com um tom caprichoso. Não tenho culpa se peguei um resfriado por causa daquela chuva no mutirão. Peça para alguém da contabilidade me substituir. Ela apertou o botão de desligar, jogou o telefone no sofá macio e sorriu com um ar de vingança. Que ele se virasse agora. Que visse como era ficar sem sua assistente indispensável em um momento crítico. Sérgio bateu o telefone no gancho com força. O som seco do plástico ecoou pela recepção vazia. A situação era catastrófica. As mulheres da contabilidade tinham pânico dos auditores de Brasília. Elas se perdiam na presença de altos funcionários, deixavam cair pastas e confundiam os números por nervosismo. Ele precisava de alguém com nervos de aço, calmo, capaz de manter a compostura em qualquer situação, por mais estressante que fosse. Sérgio saiu para o corredor. Seu olhar caiu sobre Clara. Ela estava perto das altas portas de vidro, polindo cuidadosamente as maçanetas de latão com um pano de flanela. Seus movimentos eram suaves, medidos. Neles sentia-se aquela harmonia interior que faltava desesperadamente a todo o escritório agitado.
O diretor se aproximou dela a passos rápidos. Clara, deixa a limpeza, preciso de você, urgente. Ela se virou, levantando as sobrancelhas claras em surpresa. Quebraram alguma coisa, Dr. Sérgio? Vou buscar um pano. Não, o que quebraram foram os meus planos para hoje. Sérgio passou a mão pelos cabelos grisalhos. Respirou fundo, organizando os pensamentos. A Mirella não veio trabalhar. Em algumas horas a comissão chega. Preciso que você substitua a secretária nesta reunião. Clara, de surpresa, deixou o pano cair. O tecido amarelo pousou suavemente no chão limpo. Eu? Substituir a secretária? Doutor. Sérgio, o senhor está brincando? Eu não entendo nada de atas. Meu trabalho é limpar o chão. Eu só vou envergonhar. Na frente de pessoas importantes. A ata eu mesmo farei, interrompeu o diretor com firmeza. De você. Exijo que receba os convidados. Entregue as pastas certas do cofre na hora certa. Organize o chá e o café. O principal é a sua calma e o seu tato. Você sabe se controlar. Eu já vi. É uma ordem, Clara. Eu lhe peço encarecidamente. Em sua voz, pela primeira vez, soaram notas de um pedido genuíno. Quase desesperado, o homem forte pedia ajuda, mas eu estou de uniforme. Ela olhou para as mãos, para as mangas gastas da roupa azul, confusa. Você tem 2 horas. Sérgio olhou para o relógio de pulso. Pegue o carro da empresa com o motorista. Vá para casa. Vista aquele vestido verde que eu lhe dei. Arrume-se e volte. Você vai conseguir. Eu confio em você. Era impossível discutir com aquele olhar confiante e penetrante. Clara sentiu brevemente, tirou o uniforme de trabalho e correu para a saída. Em casa reinava o silêncio. Luísa estava na escola. Clara abriu as portas do armário. O vestido de veludo esmeralda sussurrou suavemente em sua capa protetora. As mãos da moça tremiam levemente enquanto ela o tirava do cabide. O tecido era incrivelmente agradável ao toque. Ele fluía pelo corpo, destacando a cintura fina e a linha suave dos ombros. A cor, de uma maneira surpreendente, realçava seus olhos castanhos, tornando-os mais profundos e brilhantes. Clara prendeu seus cabelos castanhos e espessos em um coque elegante e austero na nuca, fixando-o com grampos. O mínimo de maquiagem, apenas um pouco de pó e um brilho leve nos lábios. Quando ela se olhou no espelho antigo e ligeiramente turvo do corredor, viu uma mulher completamente desconhecida, confiante, imponente, cheia de uma dignidade oculta. O carro da empresa a levou de volta à entrada principal da empresa 40 minutos antes da chegada da comissão. Quando Clara entrou no espaçoso hall, as conversas entre os funcionários cessaram instantaneamente. Desta vez, a causa não era inveja maliciosa. Era choque, misturado com admiração muda. As pessoas se afastavam para ela passar, acompanhando com os olhos a barra pesada e cintilante do vestido esmeralda. Ela subiu para o 2º andar e entrou na recepção. Dr. Sérgio estava em pé, junto à mesa, revisando uma pilha de documentos. Ao ouvir o som da porta se abrindo, ele levantou a cabeça. Os documentos em suas mãos tremeram por um segundo. O homem perdeu a fala. Diante dele estava uma verdadeira dama, cuja imagem era tão perfeita, harmoniosa e pura que todas as beldades da alta sociedade que ele conhecera antes pareceram desbotar em sua memória. Tô pronta, Dr. Sérgio, disse Clara com uma voz calma e firme. Quais pastas devo entregar primeiro? É maior que Dr. Sérgio respirou fundo, sacudindo o torpor. A situação exigia concentração máxima e não havia tempo para admiração. Ele se aproximou da mesa e dispôs 3 pastas de papelão grossas na frente de Clara. Ouça-me com muita atenção. A voz do diretor recuperou sua firmeza habitual. A pasta azul é o relatório financeiro do 3º trimestre. A cinza contém os dados sobre o fornecimento de matéria-prima. A vermelha é nosso plano de desenvolvimento estratégico para o próximo ano. Este é o documento mais importante. Sua tarefa é permanecer na recepção. Quando eu apertar o botão do interfone, você entra, traz a bandeja com café e me entrega a pasta que eu pedir. Nada complicado. O principal é a sua presença e confiança. Clara sentiu em silêncio. O tecido do vestido esmeralda deslizou suavemente por seus joelhos. Dentro dela não havia pânico, apenas concentração e uma clara compreensão da tarefa. Sua voz sempre ensinou. Se aceitou o desafio, não diga que não aguenta. Exatamente às 10 da manhã, as maciças portas de carvalho da empresa se abriram. A comissão de 3 pessoas entrou no prédio, trazendo consigo o cheiro de ar fresco e de um caro perfume masculino. Liderando a delegação estava o doutor Vitor Guzmão, um homem corpulento e de cabelos grisalhos,
com um olhar pesado e autoritário. Ele usava um longo casaco de caxemira e segurava uma pasta de couro cheia. A reunião começou na espaçosa sala de conferências. O ar no ambiente rapidamente se tornou pesado. Atrás das portas fechadas ouviam-se vozes secas e ríspidas. Dr. Victor mostrou-se um interlocutor incrivelmente duro. Ele bombardeava com números, exigia explicações imediatas para cada item de despesa e estava claramente determinado a encontrar a menor falha no trabalho da empresa. Dr. Sérgio resistia, defendendo com argumentos a modernização das linhas de produção, mas a tensão entre os homens crescia a cada minuto, ameaçando explodir em um conflito aberto. Após 40 minutos, o aparelho de comunicação interna na mesa de Clara apitou, curto e exigente. Ela se levantou, alisando vincos invisíveis no veludo pesado. Em uma pequena bandeja de prata já estavam dispostas 3 xícaras de porcelana branca. Uma cafeteira exalando o aroma denso de café arábica recém-preparado com uma pitada de cardamomo e um açucareiro. Na borda da bandeja, Clara colocou a pasta vermelha. A porta da sala de conferência cedeu facilmente, sem fazer barulho. Quando Clara cruzou o umbral, as vozes na longa mesa se calaram abruptamente. Os 3 auditores e o diretor-geral viraram a cabeça em sua direção simultaneamente. A cor esmeralda do vestido capturava a luz fraca do sol de novembro que se filtrava pelas persianas. A moça se movia suavemente, com aquela graça natural e inata que não pode ser copiada ou aprendida em cursos de etiqueta. O tilintar suave da porcelana foi o único som no silêncio que se instalou. Dr. Victor, interrompido no meio de uma frase, franziu as sobrancelhas espessas. Seu rosto, avermelhado pela discussão acalorada, expressava extremo descontentamento. Dr. Sérgio, isso aqui é uma empresa industrial ou um salão de festas? Disse o presidente da comissão bruscamente, afastando uma folha de papel em branco. Viemos verificar indicadores reais, inspecionar a produção, não tomar cafezinho com modelos. Nossa agenda é apertada. Sérgio ficou tenso. Seus dedos apertaram com força a borda da mesa, mas ele não teve tempo de responder. Clara se aproximou do presidente. Ela colocou cuidadosamente a xícara fumegante diante dele. A bebida escura e densa convidava com seu calor. A moça se endireitou, olhou diretamente nos olhos penetrantes do funcionário de Brasília e, de forma suave mas firme, disse: um salão de festas se diferencia da produção apenas porque na fábrica as coisas são feitas. Enquanto no salão apenas se fala sobre elas, Dr. Victor, e um bom café forte nunca atrapalhou uma conversa séria. Minha avó sempre dizia, uma conversa inteligente não flui com a xícara vazia, e um julgamento apressado raramente é justo. Este café foi feito em fogo baixo, para que o sabor se revelasse. Assim como as grandes decisões que não toleram pressa, no salão de conferências instalou-se um silêncio absoluto e vibrante. Os auditores de Brasília congelaram, esperando uma explosão de raiva de seu chefe severo. Dr. Victor olhava para Clara sem piscar. De repente, as rugas nos cantos de seus olhos se suavizaram. Ele pegou a xícara pela alça fina, tomou um pequeno gole, fechou os olhos, avaliando o sabor, e de repente soltou uma risada curta e sincera. E você, minha jovem, não tem papas na língua. Me colocou no meu lugar com classe. O tom do presidente mudou sutilmente. A agressão anterior desapareceu. Ele se virou para Sérgio. Meus parabéns, Dr. Sérgio. Sua equipe é impecável. Se todos na sua empresa fazem seu trabalho com tanta dignidade, então não preciso me preocupar com a qualidade das peças. Vamos, me dê sua pasta vermelha. Vamos analisar o plano estratégico sem emoções desnecessárias. Clara, com uma leve reverência, colocou o documento sobre a mesa e, da mesma forma suave e silenciosa, deixou a sala. Sérgio a acompanhou com o olhar, sentindo uma imensa e calorosa onda de gratidão e algo mais, completamente novo e há muito esquecido, se espalhar por dentro dele. Às 17, todos os documentos estavam assinados. O Ministério aprovou o plano de financiamento para o ano seguinte na íntegra. A comissão deixou o prédio, deixando para trás uma pilha de papéis rabiscados e a sensação duradoura de uma grande e difícil vitória. A sede da empresa esvaziou-se. Os funcionários foram para casa, apressando-se para se abrigar do frio crescente em seus apartamentos quentes. Clara estava no vestiário tirando o vestido esmeralda. Ela o colocou cuidadosamente de volta na capa protetora, trocando por seu suéter cinza habitual
e sua jaqueta gasta. Milagres acontecem, mas eles tendem a terminar quando o relógio bate meia-noite. Era hora de voltar à realidade, onde a geometria não estudada de Luísa e as preocupações com o dia seguinte a aguardavam. No hall do primeiro andar, uma voz familiar, grave e encorpada a chamou. Clara, espere. Dr. Sérgio descia a escada de mármore. Ele usava um casaco escuro. Em suas mãos, segurava as chaves do carro. No rosto do diretor, lia-se um grande cansaço, mas seus olhos brilhavam com uma alegria calma e constante. Você salvou a empresa hoje, disse ele, ao alcançá-la. Se não fosse pela sua presença de espírito, o Dr. Victor teria rasgado o nosso relatório em pedaços. Eu lhe devo pela segunda vez. Permita-me levá-la para casa. Recusas não serão aceitas. A SUV de luxo deslizava suavemente pelas ruas chuvosas de Belo Horizonte. No interior, o aquecedor zumbia baixinho, cheirando a plástico aquecido e a um perfume masculino forte. Pela janela passavam as manchas amarelas dos postes de luz, arrancando da escuridão as gotas de chuva dançantes. Sérgio não foi até o prédio de apartamentos dela. Ele estacionou o carro perto de uma pequena praça encharcada pela chuva e desligou o motor. Vamos caminhar um pouco? Perguntou ele em voz baixa. O ar hoje está incrível. Quero respirar um pouco antes de dormir. Clara assentiu. Eles caminharam por uma alameda estreita. A água das poças espirrava suavemente sob as solas de seus sapatos. O ar frio beliscou suas bochechas, fazendo-o esconder o rosto mais fundo na gola da jaqueta. As árvores pareciam solenes, envoltas na névoa úmida. Sabe, Clara, Sérgio quebrou o silêncio primeiro, olhando para o caminho que se estendia à sua frente. No meu escritório, no canto mais distante, há um cofre antigo. Eu guardo lá uma pilha de cartas não abertas. São de uma mulher que um dia foi minha esposa, a mãe do Léo. A moça diminuiu o passo, ouvindo atentamente. Ela sentia como era difícil para o homem forte ao seu lado pronunciar aquelas palavras. Como ele estava se despindo de uma pesada armadura invisível. Ela era incrivelmente bonita. Maneiras impecáveis, roupas caras, um brilho de metrópole. Eu acreditava que por trás daquela bela embalagem se escondia uma pessoa profunda. Então ela simplesmente foi embora com outro. Me deixou com um filho que mal tinha completado 1 ano e voou para construir uma nova vida mais fácil. Desde então parei de acreditar em fachadas bonitas. Eu me cerquei de regras, horários, trabalho. Pensei que assim seria mais seguro. Sérgio parou, virou-se para Clara. Sob a luz fraca de um poste, seu rosto parecia esculpido em pedra, mas em sua voz soava um calor vivo e sincero. Hoje de manhã, quando a Mirella ligou e mentiu sobre sua doença, eu entendi uma verdade simples. Uma pessoa pode usar roupas de grife, pode olhar os outros de cima com desprezo, considerando-se insubstituível. Mas se por dentro há um vazio, ele inevitavelmente virá à tona no momento mais crítico. Uma árvore podre não suporta um vento forte, não importa quão belo seja o verniz que a cubra. Ele deu um passo em sua direção, pegando a mão de Clara com cuidado. Sua grande palma cobriu delicadamente o tecido grosso de sua luva velha. E você se mostrou autêntica. Tanto naquele uniforme de trabalho azul com um balde de água, quanto naquele vestido de veludo caro diante da comissão, você permaneceu sendo você mesma. Sincera, sábia e iluminada. Eu não estava procurando uma secretária para a recepção, Clara. E não estava procurando apenas uma dona de casa para a cozinha. Eu procurei por muito tempo uma alma para minha família. O Léo precisa de uma mãe que saiba o que é cuidado e lealdade de verdade. E eu preciso de uma pessoa em quem eu possa confiar minha vida sem reservas. A respiração de Clara parou. Em seu peito, um sentimento que ela havia se proibido de sentir por tanto tempo se espalhou como uma onda quente e rápida. A esperança de uma simples felicidade feminina. A solidão que pesava sobre seus ombros como um fardo nos últimos anos. De repente pareceu frágil, como a névoa que se dissipa. Ela levantou seus olhos castanhos e claros para ele. A vida é uma longa jornada, Dr. Sérgio, respondeu Clara. Calma e pausadamente. A confiança não se constrói em uma noite. Não é um papel com um selo. Temos muito a aprender um sobre o outro. Eu tenho a Luísa por quem sou responsável. A Luísa vai estudar na melhor escola da cidade, interrompeu Sérgio com firmeza, sem soltar sua mão. E nós vamos construir nossa confiança o tempo que for necessário, passo a passo. Eu sei esperar. Naquela noite úmida sob a luz dos velhos postes da cidade,
começou uma nova história para a família deles. Uma história onde não havia mais lugar para inveja vazia e valores falsos. A verdadeira beleza de uma pessoa não se esconde nas etiquetas de preço das vitrines de boutiques da moda, nem em cargos de destaque. Ela se manifesta na disposição de ajudar os mais fracos, na capacidade de perdoar ofensas e de manter uma luz interior, mesmo quando a vida nos atinge com força. As roupas podem se desgastar, a moda pode mudar, mas a nobreza da alma, como o ouro puro, só se torna mais valiosa com o tempo, aquecendo todos que estão por perto. A história de Clara e Sérgio tocou você? Você acha que o diretor estava certo em confiar em uma simples moça no momento mais crucial? Compartilhe sua opinião nos comentários, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder novas histórias de vida.